Hello! How you doing? Olá, como você está? Bom, no tema de hoje da nossa aula vai ser os Object and Subject Questions. Que loucura é isso? Que bicho é esse que assola as nossas almas? Eu vou tirar a dúvida com vocês nesse momento que nós vamos ter aqui com o inglês. Beleza? Então vamos lá. No primeiro momento que nós vamos começar serão as Object Questions. Meu Deus, o que são essas Object Questions? Bom, são frases que elas são formadas por um sujeito e um auxiliar também. Teacher, o que é sujeito? O que é auxiliar? Bom, vamos lá, estamos aqui para isso, para tirar essa dúvida. Então aqui, ó, quando nós olhamos aqui, ó, who was Steve looking at? Né? Para quem o Steve estava olhando? Nós olhamos para essa frase aqui. Qual que é o sujeito dessa frase? Existe sujeito nessa frase? Sujeito é a pessoa que está fazendo a ação? Sim, existe. Quem é o sujeito? Steve. Quem é o Steve? Amiga do Teacher Marcio, meu amigo, my friend, é americano, gente boa pra caramba. Por isso que eu gosto de colocar o nome dele aqui. Who was Steve looking at? Para quem que o Steve estava olhando? Ele responde, he was looking at his sister. Então ele estava olhando para a sua irmã. Então aqui nós temos o sujeito e aqui também nós temos o auxiliar. Porque percebam, ó, he was looking at his... Então, was, aqui, ó, pessoal, pode ver que o was, aqui o was, ele tá antes do looking. Mas aqui, ó, na resposta, vamos deixar claro, vou escrever em azul aqui. Ó, na resposta, o was, certo? Ele estava antes do verbo e depois do sujeito. E o he é um sujeito também. Então, na pergunta... Esse auxiliar aqui, ele vai ficar aqui na frente do Steve. Então, essa é uma regra que nós não temos no português. No português, tu faz a pergunta, coloca uma interrogação, coloca entonação, fechou, legal, a pessoa entendeu, está se comunicando legal. No inglês, tem essas situações. Isso não quer dizer que no dia a dia deles, no inglês coloquial, eles não venham falar sem os auxiliares. É muito comum, já escutei várias vezes, quando tive com os americanos, quando vejo séries nesse sentido, volte e meia, eles não usam inglês gramatical, mas nós precisamos ensinar, nós precisamos entender, principalmente se tu vai fazer um concurso, tu vai fazer um Enem, tu vai fazer alguma coisa que exige uma gramática um pouquinho mais profunda, ok? Então, voltando aqui. Aqui então nós entendemos, né, aonde está o auxiliar, aonde está o sujeito. Então, eu estou dando ênfase nisso, porque você entendendo isso fica mais fácil de você entender, né, as nossas subjective questions. Ok? Então aqui, próximo. How will Sarah find a roommate? How will Sarah find a roommate? Bom, como que a Sarah encontrará um colega de quarto? Né? Provavelmente está estudando fora. Bom, quem é o sujeito aqui? É a Sarah. Quem que é a Sarah? A minha filha, a minha daughter. Tem uma filha, o nome dela é Sarah. Tá no barriguinho da minha esposa, mas eu tô vindo pra cá. Vai ser bem animadinho, igual o meu filhinho que é o Davi. Bom, voltamos para o que importa. How will Sarah find a roommate? Então, como que Sarah encontrará o colega de turma dela? Quem que é o sujeito? Sarah. Aqui, ó. Aqui tá o sujeito. Aonde que está o auxiliar que indica que é uma pergunta? O will. Esse camarada aqui, ó, não é o Will Smith. Não é esse aí, não. É esse camarada aqui, ó. Will. Então, que ele vai indicar o quê? Futuro. Então, auxiliar de pergunta que indica futuro. Bom, aqui nós vamos ter a resposta. Percebam o seguinte, pessoal. She will, tá? Ó, o will aqui, ele vai antes do verbo. Will aqui, ele vai antes de Sarah. Então, essa é a diferença que vai ter. Na pergunta, will, ele vai antes do sujeito. E na resposta, ele vai antes do verbo. Legal? Então, she will try to get in touch with their college students. Então, ela vai tentar entrar em contato com os colegas da faculdade dela. College não é colégio, é faculdade. É um falso cognato que muitas vezes engana a gente aí. Então, vamos deixar bem claro isso daí. Bom, agora nós vamos para o subject question. Qual é a diferença disso daí? Qual?
Vamos lá? Vamos ver. Então nós não precisamos de um auxiliar, pois não tem sujeito na pergunta. Então nós não temos sujeito na pergunta, o sujeito não existe, o sujeito sumiu, aquele filme piloto sumiu, isso mesmo, sumiu, não temos o sujeito, não temos o camarada, não temos quem fez. Então por isso, né, ele não vai usar o auxiliar e o sujeito. Puxa, que legal, tá ficando mais fácil. Isso mesmo, tá ficando mais fácil agora. Então, ó, subject questions vão ter essas características no momento que você está fazendo o quê? A pergunta. Então, exemplos aqui para ficar claro. Who broke the glass? Who broke the glass? Percebam, pessoal, que aqui nós não temos o sujeito. Eu quero saber quem que quebrou o copo? Who broke the glass? Quem quebrou? A gente não sabe. Ó, Steve did. Então, Steve, meu amigo, camarada daqui, certo? Ele quebrou o copo. E por maldade ainda, por si. Ficou bravo, jogou no chão, enfim, é brincadeira, não fez isso. Bom, vamos lá. Who broke the glass? Quem quebrou o vidro? Steve did. Steve did. Então, ele fez. Mas, teacher, da onde que vem esse did, que não sei o quê? Não, isso aqui é para você substituir o verbo. Entende? Quando tem aquelas perguntas assim, ó, did you study yesterday? Você estudou ontem? Yes, I did. Sim, eu estudei. Então, o did, ele vai ser uma palavrinha que vai substituir o verbo. Podia colocar Steve broke. Pronto. Mas a gente colocou aqui que fica mais bonitinho. Tá ok? Eu acho que está ficando mais claro o negócio aí, né? Se está ficando mais claro, mais tranquilo, está entendendo melhor? Então, se inscreve no nosso canal, dá um like, ative as notificações para receber mais vídeos de inglês. Legal? Vamos continuar aqui. What happened last weekend? O que aconteceu no último final de semana? Bom, aqui nós também não temos um sujeito. Eu quero saber o que aconteceu, quem fez, quando, o que aconteceu. Então, o que acontece? Nessa elaboração da frase, nós temos o question aqui, e daí nós temos o verbo já conjugado com ed, what happened. Aqui foi conjugado no verbo irregular, por isso que não vai ed, certo? Então, a big party at Steve's house. A grande festa na casa do Steve. E daí, nós temos mais uma frase aqui. Who is going to the party? Who is going to the party? Who is going to the party? Quem vai à festa? Peter is going to the party. Pedro vai à festa. Aqui, aonde está o sujeito? Não temos o sujeito aqui. Não temos. Cadê o sujeito? O sujeito foi embora. Ele não está aqui. Mas tem a resposta aqui, ó. Who? Peter. Então, as subject questions, ela quer saber sobre o sujeito. Resumindo, né? Ele quer saber sobre o sujeito. Quem fez a ação? O que aconteceu? E object questions, ela vai estar focada no objeto, né? No que aconteceu naquela situação aqui. Eu acho que ficou claro, certo? Aproveita, reassiste essas aulas novamente se ficou com alguma dúvida, mas essa é a base das objective and subjective questions. Thank you very much. Muito obrigado. See you next video. See you next class. Vejo você na próxima aula. Uhul! Valeu! Yeah!